Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E ontem o papai Trump deu uma trampada, né? E mudou as regras aí, aumentou a tarifa da China e reduziu a tarifa de todo mundo, deu 90 dias para negociação. Bom, é mais do mesmo, tá? Não tem nada de específico aqui para a gente ficar tentando adivinhar o que vai acontecer. É simplesmente o Trump está lá na batalha dele para mudar essa ordem econômica global, de acordo com a cabeça dele, e ele está fazendo os passos, né? Nós somos passageiros nessa história. E como passageiros nessa história, a única coisa que nós podemos fazer é operar o gráfico, tá? Então, nós estávamos ontem numa zona de suporte, né, do SP500, o mercado todo, uma zona de suporte Europa também, todo mundo. E aí, era o que eu tinha falado, né? Bastava alguma notícia para, com aquele nível de volatilidade, o VIX nos 50, a gente ter uma barrona de alta, e aí foi o que aconteceu. Então, a Nasdaq fez a maior barra diária do século, ou seja, esse século aqui do ano de 2000 para cá foi a maior barra diária. Então, realmente nós estamos com essa volatilidade. Ontem o VIX caiu um pouco, mas ainda está num nível bem alto, então nós devemos continuar com isso daí, tanto para cima quanto para baixo, tá? Isso acontece com frequência nesses períodos. E aí o que você tem que operar? Tem que operar o gráfico. Então, você tem a configuração, tá lá na zona de suporte. Você tem um stop claro, tá sobrevendido. A probabilidade do mercado reagir é maior do que ele continuar caindo, né? Porque, para mim, o que ficou claro ontem é que o mercado meio que estabeleceu o limite da bagunça, né? Então, aquele fundo ali do 4.800 no SP500 ficou meio como o pior cenário, ou seja, o Trump meteu tarifa para todo lado, China falou que China retaliou, Trump chamou o truco de novo, e então, ou seja, e ninguém sabendo o que vai acontecer. E aí o mercado estabeleceu aquele 4.800. Aí qualquer notícia que veio um pouco melhorzinha, ele já dá uma paulada para cima. Então agora, para nós vamos ter volatilidade aí entre o 4.800 e o 6.100 lá, que é o topo, nós vamos ter muita volatilidade, sobe e desce, tá? Mas para ele perder o 4.800 novamente, eu acho que precisa acontecer alguma coisa muito mais dramática do que isso daí, porque no atual cenário eu não sei o que tem de pior do que o contexto que a gente estava ali no 4.800, tá? Então essa é a minha leitura, tá? E o VIX também ali no patamar de 50 que já começou a cair, tá bom? Hoje provavelmente vai ser um dia, não sei se vai ter a mesma volatilidade, né? Mas é bem possível que nós tenhamos um dia mais lateralizado, ressaca do movimento de ontem, né? Isso geralmente acontece, né? Mas estamos atentos aí. Se tiver volatilidade, vamos operar. Falando sobre o Brasil, seguiu o mesmo caminho, né? Então, realmente para swing trade está muito difícil de operar, está muito ruim de operar, porque você vê, nós estávamos com o mercado para baixo e tal, e aí no Brasil, né? E aí ele pega e mete aquela barrona para cima, o dólar estava para cima, acima de R$ 6, né? E aí mete uma barrona para baixo gigante também. Então é isso, né? Mercado é isso. Então tá melhor para você operar ali nos 60 minutos, mais no day trade, do que ficar posicionado no swing trade, tá? A não ser que você estiver no ouro, alguma coisa assim, aí já é mais calmo, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todos os dias às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição. Então, turma, o mapa de calor do mundo está até ofuscando, né, esse verde-limão aqui, de tanta alta para todo mundo, né, em todos os países, inclusive o Brasil. E o SP500 espetacular, né? Consenso total, todo mundo para cima. E agora o que nós temos que olhar no gráfico existem oportunidades de compra para teste de topo ou o risco retorno por causa do tamanho do stop, né? O tamanho da barra que fez ontem não vale a pena porque a gente pode tomar um stop grande, né? Então essa é a análise que nós temos que fazer aí em cada ativo, tá? E aqui começando com o VIX, então veja que lá nós tínhamos esse limite aqui dos 65 pontos
não era um limite, né? Mas sim o que estabeleceu ali na crise do Japão, né? Que aconteceu em agosto do ano passado. E nós estávamos aqui, então, quase chegamos lá, né? Chegamos aqui a bater no 60. E aí, esse candle aqui era um candle de topo. No dia anterior ele até tentou subir, mas ontem entregou a rapadura. Agora está fazendo aqui, nós continuamos com bastante volatilidade, né? Mas o que acontece? A tendência agora, se o Trump realmente cumprir a palavra, né, desses 90 dias de negociação, nós temos 90 dias onde provavelmente só vão ser anunciados boas notícias, né? Que é o que ele falou, tem, sei lá, 70 países, 75 países que já pediram para fazer negociações, inclusive a Europa, tal, para zerar as tarifas, fazer um acordo de livre comércio, alguma coisa assim. Então, se isso for verdade e se ele for conseguindo fazer esses acordos nesses 90 dias, daqui até lá, nos próximos 3 meses, nós só vamos ter boas notícias, porque a situação com a China já passou de todos os limites, né? Então, assim, qualquer coisa que acontece agora pior já estourou o elástico, né? Então, mesmo que fale assim, agora vai ser 200%, 300%, não faz diferença, no nível que está já ferrou. Então, não vem mais má notícia aí da China. E os outros só pode vir boa notícia, né? Porque está travado e o que pode acontecer negociamos um acordo que vai ser muito bom e tal, tal, tal. Então, a tendência é esse negócio aqui voltar aos poucos aqui à normalidade, tá bom? E aí a gente vai voltando também à normalidade da nossa operação. Quando a gente olha aqui os juros, né? Os juros nós temos, tecnicamente aqui, nós temos esse arredondamento de topo, né? Que está muito claro aqui, né? Então ele deixou aqui esse sinal de topo mais baixo em relação a esse, né? Com bastante volatilidade, obviamente. E esse negócio aqui tende a cair. Existem duas teorias aqui, né? Uma teoria que é boicote da China, né? Desovando o título do tesouro para ferrar os Estados Unidos e subir os juros deles, né? Porque eles têm que renegociar a dívida. E existe a outra teoria que eu até acredito mais, que é simplesmente um short squeeze nos títulos do tesouro, porque quando você tem uma queda tão grande assim do mercado de ações, todo mundo está muito alavancado. Falando de institucionais, né? Todo mundo trabalha muito alavancado. Então, você tem as chamadas de margem. E aonde é que está a grana de segurança desses institucionais? Está em ouro, em títulos do tesouro, né? E aí o que acontece? Para pegar e sacar essa grana e cobrir a sua conta pela chamada de margem que você está tomando ali daquelas quedas que aconteceram, esse dinheiro tem que vir em algum lugar, né? E pelo visto escolheram vender títulos do Tesouro Americano para pegar caixa para fazer frente àquelas chamadas de imagem que eles tomaram, tá? Então, isso é pura falta de liquidez do mercado. Agora, como parece que o pior já passou, esse negócio aqui tende a ter chegado no limite e aí ele voltar aqui nessa tendência de queda, tá? Se não for a teoria de boicote da China, né? Porque a China tem muito título, ela pode continuar vendendo, né? A Europa. Também aqui entrou volatilidade e tal, mas a tendência desses juros aqui também é de baixa, né? O Japão, olha só o tamanho da volatilidade, né? Os títulos do Japão chegaram aqui no patamar de 1%, já voltaram aqui. A tendência do Japão é de alta, né? Contrário do resto do mundo, né? Tendência dos juros deles, né? Aí falando do S&P 500, então, nós tínhamos aqui essa situação aqui de fundo, essa suporte aqui dos 4.800 e aí veio essa barra gigantesca aqui, né? E ele veio praticamente atingir o primeiro alvo aqui, que era esse fundo perdido, né? Então chegou bem perto aqui, né? E aí hoje está dando uma embandeirada aqui. Então vamos olhar aqui os 60 minutos até para explicar. Quem está no nosso grupo lá do Instagram, né? Tudo sobre a Bolsa de Valores no Instagram do Moderno, @mfmoderno, você vai lá na bio dele, tem lá o link para você entrar no grupo. É um grupo aberto, tá? Só eu e o Moderno podemos postar, mas ele é um grupo que não é pago nada, qualquer um pode participar. Então, a gente manda lá os trades que a gente faz e dá uns toques pro pessoal e tal, bem legal. Ontem eu postei isso daqui, porque o que eu tinha feito? Eu já tinha falado que aqui nesse suporte, quando ele fez esse pivô aqui, eu fiz essa compra, e aí eu fiquei comprado. Aqui, quando ele deu essa esticada, né, eu fiz uma parcial, e aí continuei comprado. Aí, quando ele veio aqui e virou para baixo, perdeu esse fundo, eu virei a mão. Então, eu encerrei minha venda,
ponta compradora e entrei na ponta vendedora, né? E vim até aqui, aí aqui coloquei a grana no bolso e tal, e aí estava esperando, né? E quando ele chegou aqui e fez esse fundo duplo aqui, eu comprei aqui. Estou comprado ainda. E aí ele deu essa paulada, aí quando ele chegou aqui perto dessa região, eu fiz a parcial, né? Foi muito rápido, né, o movimento, fiz a parcial. E aí agora o que, que ele está fazendo aqui? Ele está dando essa embandeirada. E ele pode ficar aqui o dia inteiro hoje, tá? Se, como eu disse, pode ser um dia de ressaca e ele ficar por aqui até um tempo para ver qual que é o próximo movimento. Mas quando você olha esse conjunto aqui dos 60 minutos, independente da violência e da bagunça, nós temos uma clássica reversão de tendência, né? Então você tem fundo, você tem topo, você tem fundo duplo, você tem um pivô de alta. O natural agora é esse negócio aos poucos aqui vir fazer um pullback e depois continuar para cima para ir testar topo. Vamos ver se é isso daí que acontece, mas é o que está aqui na mesa para operar, tá? Agora eu não vou vender esses SP500 aqui não, tá? Ele pode voltar tudo? Pode vir uma má notícia e voltar tudo? Pode, mas eu estou aqui com esse Fibonacci já, né? Tá vendo que coincide aqui, primeira retração de Fibonacci, depois tem a segunda retração que também coincide e a última está aqui, né? Então, enquanto ele estiver acima dessas retrações aqui, ele pode voltar mais até, né, e fazer um fundo mais alto em relação a esses dois fundos, né, e voltar para cima. Então, essa é a minha leitura de mercado no momento, tá? Isso daí vale para tanto para Estados Unidos, para Europa, todo mundo, tá? Então, quando você olha a Nasdaq, então essa barra gigante, se você procurar no gráfico uma barra dessa daqui, vai ser difícil encontrar, um gráfico muito parecido com o S&P 500, né? O Dow Jones também, né, a mesma coisa, tal. Então, agora a gente tem que fazer essa leitura. Como eu disse, eu continuo achando muito difícil de todos esses ativos chegarem a romper esse topo histórico, tá? Eu acho que nós estamos num patamar aqui onde vai ter bagunça e tal, mas conseguir vencer isso daqui é muito difícil, mesmo com essa boa notícia aí dos 90 dias de renegociação, tá bom? Mas, de novo, a gente vai olhando o gráfico aqui dia a dia, né? Se o gráfico der uma informação diferente, a gente muda a análise, tá bom? O Russell 2000 fez aqui também uma bela reação. Indo para a Europa, nós temos aqui a Alemanha. Olha só, a leitura é a mesma, né? Estava aqui na região de suporte e tal. Eu também comprei esse DAX aqui. Mesma configuração aqui de 60 minutos, né? Também estávamos aqui, olha, no fundo duplo, né? Veja como é muito parecida a configuração. Então, se você comprou um, tinha que comprar outro aqui também, né? E o gráfico estava falando, se você simplesmente, é o que eu falo para o pessoal lá na sala, né? Que o ideal seria você operar trancado numa ilha só com acesso à internet ali pela Starlink para conectar o home broker, mais nada, não ter acesso a notícia nenhuma. Se você operasse dessa forma e você não fosse influenciado por todas essas notícias do Trump, guerra tarifária, não sei o quê, esse era um trade fácil de fazer, né? Assim, tem toda a lógica de você fazer. Por quê? Você teve uma correção muito forte, ele veio numa região de bastante suporte, né? Retração de Fibonacci, tinha linha de tendência, tinha tudo para você fazer essa compra aqui com um risco-retorno interessante. Então, assim, é isso que você tem que pensar, tentar operar com a cabeça o mais livre de notícias ou coisas que atrapalham a sua análise, já que você está operando o gráfico, né? Tem que lembrar sempre que a formação do gráfico, esses padrões que ele forma, ele é o resultado de todos esses eventos que acontecem. Cada vez acontece uma coisa. Tem uma hora que é, por exemplo, o problema lá do carry trade do Japão, formou uma configuração, você tem Covid, você tem crise de 2008, você tem todas essas coisas que vão acontecendo. E isso forma os padrões do gráfico. Então, quando você está ali no momento, você acha que é a situação mais caótica do mundo, mas na verdade o que o gráfico está fazendo é mais um evento parecido com os outros anteriores, com uma probabilidade grande de ele seguir o padrão que normalmente ele segue, tá? E foi o que ele fez aqui, que ele está fazendo nesse momento, tá? O Reino Unido, como eu disse, ele está mais complicado, né? Ele veio aqui nessa região aqui, mas o fato dele ter rompido o topo, perdido o fundo, para mim me incomoda, porque agora eu não sei se ele vai tentar fazer isso daqui ou se ele vai se segurar aqui nessa resistência e virar para baixo aqui. Então, na dúvida, eu não faço nada, não estou operando aqui. A França também caiu bastante, mas ontem, olha só, fez um gapão de alta aqui, né? Mais difícil de operar, né?
Indo para a Ásia, aí nós temos a China. Olha só, a China surpreendendo aqui, porque você vê que, supostamente, a guerra agora virou Estados Unidos e China. Então, a China deveria estar sentindo, né? E o que, que acontece? Ela está se mantendo aqui nesse canal. Então, assim, para mim, quando eu vejo esse gráfico, a leitura que eu faço é: o mercado está achando que os caras estão jogando aí um jogo e que não é bom para ninguém continuar desse jeito e em algum momento esse negócio vai se resolver. Então eles não estão contando que, ou não estão contando que vai piorar, ou então é aquilo que eu falei, né? Tipo, esse fundo aqui é o pior cenário dessa guerra, porque no final das contas os Estados Unidos falou assim, não, eu vou falar com todo mundo e com a China eu vou continuar brigando. Então, a China merecia ter feito aqui um pirocuçu, né? E não fez. Então, tem alguma coisa aí que o mercado está vendo que acho que pior não fica, né? Meio o lema do Tiririca, né? O Japão também veio testar essa região de fundo e aí, olha só, fez uma bela de uma reação. Ontem o mercado já estava fechado, né? Quando reagiu, o mercado japonês. Então, hoje de manhã já abriu e fez paulada para cima, né? Mercados emergentes também reagiu junto com o resto do mercado. O EWZ também meteu uma barrona, como todo mundo, né? Indo aqui para as commodities agora, nós temos o petróleo. O petróleo, olha só, ele realmente ele fez uma barrona, mas hoje ele já está virando aqui para baixo novamente. Então, assim, eu achei que o petróleo merecia vir de novo aqui no 70. Não sei se ainda vai vir ou não, né? Mas o petróleo está bem para baixo, tá? Minério de ferro fez uma reação aqui, mas é só um pullback aqui por enquanto, né? O cobre fez uma reação, o cobre pode ser que tenha oportunidade aqui de compra, né? O cobre está numa tendência de alta e ele veio numa região de suporte, apesar da volatilidade, parece interessante. O ouro já fez a reação que eu falei, então eu falei com vocês ontem, né, sobre essa compra aqui, né? Fala assim, o stop está pesado, não sei o que. Tá pesado em relação ao quê? Se você conseguir pegar um movimento desta magnitude ou desta magnitude, o que é o tamanho desse stop? Nós estamos falando do negócio fazer assim, né? Lembrando que quando você opera o ouro, existe a possibilidade de ele ficar um tempo aqui. Então você vai comprar aqui, o stop tem que estar aqui, você tem que ficar tranquilo, que se por um acaso ele começar a consolidar aqui, você não pode ficar sofrendo, faz parte do ativo. Então se você não está afim de fazer isso daqui, tem que esperar romper topo e aí você arruma um outro jeito de entrar no ativo, tá? A prata também fez uma bela de uma reação. A prata é um ativo que eu estou bem em dúvida. Ela tem muita volatilidade, né? E eu não sei se já está na hora de comprar, ou se espera mais alguma volatilidade para ela descer aqui, ou espera romper topo. Então, assim, na dúvida eu não estou fazendo nada. Indo agora para as moedas, nós temos o DXY, que agora começa a virar para baixo hoje, né? Então ficou aqui no mesmo patamar. Me parece que esse negócio aqui vai continuar caindo aqui, tá? Indo em direção ao 100. O Bitcoin fez uma bela de uma reação, tem essa linha de tendência aqui e tudo mais, só que eu opero gráfico, né? Para mim, o gráfico ainda continua com esta configuração aqui, né? Então, enquanto ele não conseguir vencer esse negócio aqui, eu acho que o Bitcoin ainda tem mais para cair. Ou, no mínimo, não conseguir passar daqui, tá? E o Ethereum, a mesma coisa, tá bom? Passando rapidamente aqui pelas FANGs, as FANGs magníficas, sei lá, os caras ficam mudando de nome, né? Então, todo mundo, a mesma coisa. Apple, puta barrona, Microsoft barrona, Amazon barrona, todo mundo está abrindo com um gapzinho um pouco de baixa porque o SP500 está dando essa correção hoje, né? Google barrona, Meta barrona, Netflix barrona, Tesla barrona, Nvidia barrona. A Nvidia está até surpreendendo, né? Porque ela fez aqui duas reações fortes, né? Então, assim, apesar de que a Nvidia também é a mesma coisa que eu falei de Bitcoin, né? Ainda tem essa situação aqui que enquanto ela não vencer isso daqui, não dá para confiar muito. Então, assim, o mercado reagiu forte e agora deu uma mexida muito forte. Hoje vai ser um dia mais difícil de operar, mas se continuar na direção, você tem que continuar comprando. Agora a direção virou para cima, pelo menos por 60 minutos, tá? Vamos ver o Brasil agora.
Então, olha, com a volatilidade, o DI estava fazendo uma barrona aqui, até deu uma voltadinha, né? Até porque o dólar também fez esse movimento, né? O dólar tinha rompido aqui, estava subindo e pum, deu uma paulada aqui para baixo, né? Agora nós temos aquela situação aqui no dólar chatíssima, né? Onde nós temos aqui este megafone, e aí o que vai acontecer? O dólar volta para cá e depois fica aqui? Não sei. Então, assim, eu preciso de mais informações para operar o dólar aqui. Falando no curto prazo, o que nós temos aqui? Nós temos um pullback nos 60 minutos, né? Nesta região aqui importante, né? 5 e... Parou no 5.844, nessa região aqui, perto dos 5.800. O que acontece? Se ele formar um fundo aqui e der um sinal de compra, dá para voltar a comprar o dólar, tá bom? O índice, olha só, perdeu o fundo aqui, né? E aí faz toda essa reação. Então agora nós precisamos ver qual que é o próximo movimento do índice, né? Não dá para saber se ele vai testar topo ou não. Por quê? Até quando a gente olha os 60 minutos aqui, veja que esses 60 minutos ele deixou um topo aqui. Se perdeu o fundo aqui, hoje para day trade, tem venda, tá? Aí, se ele começar a passar aqui dos 130 mil pontos e vir testar topo, aí é outra coisa, né? Mas no momento, para mim, eu estou vendo mais venda do que compra aqui nesse índice, tá? As small caps, olha, loucura, não dá para fazer nada. Itaú, também, assim, Itaú, se ele romper topo, aí tem compra, né? Mas precisamos esperar. O Bradesco estava caindo aqui, fez essa barrona agora, bagunçou. Então não tem o que fazer. Sambi também estava caindo, fez a barrona, só dá para comprar se romper topo. Banco do Brasil, nem se fala, né? Está no meio de uma bagunça. A Vale, olha só, a Vale estava prestes a perder esse fundo aqui importante, agora deu essa paulada. O que pode acontecer é, se ele segurar aqui abaixo desse 53, né, e virar para baixo, aí pode dar uma venda, mas por enquanto a Vale, para mim, continua bagunçada. E a Petrobras, olha, se você fosse olhar e ignorar o petróleo, né, teria a compra a partir daqui para a tese de topo, né? Mas com o petróleo caindo desse jeito, não sei se vale a pena se envolver com o petro, né? Eu tô em dúvida. Sinceramente, olha, turma, deixa eu até encerrar aqui com uma mensagem para vocês. Ninguém é dono da verdade, tá? E o mercado é caótico e o nosso trabalho como trader é identificar padrões que funcionam com uma alta probabilidade de acerto, né? E operar esses padrões. Quando o mercado bagunça e está muito com notícia, né, esses padrões eles ficam ineficientes. Então, é difícil de você confiar. E aí, o que acontece? Na dúvida, você tem que sentar em cima da mão. Você não operar também é operar, tá? Você esperar a sua configuração também faz parte da sua operação. Na verdade, a maior parte do tempo a gente está esperando, né? A gente opera pouco tempo, né? E então não tenha receio de ficar olhando e falar assim, eu vou perder a oportunidade, não sei o quê. Não, se não tiver a sua configuração, se o stop está maior do que o seu gerenciamento de risco aguenta, não faça nada. Observe, se quiser brincar no simulador para entender a volatilidade e tal, fica à vontade. Mas não perca dinheiro tentando pegar uma coisa que está confusa, tá? E o mercado está confuso agora, então se você tiver dúvida, não faça nada, tá? Eu estou operando o que eu acho que tem probabilidade de funcionar, principalmente aqui fora, né? No Brasil, eu estou operando bem pouco, porque realmente está até mais confuso do que aqui fora, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar junto com a gente para viver tudo isso daí no dia a dia, na sala ao vivo, tem link na descrição do vídeo.